Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Se tu uma grande bênção. Chegamos aqui em mais um momento da leitura da Escritura Sagrada. Nós que estamos procurando ler toda a Escritura até o dia 31 de dezembro. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 2, Deuteronômio 13, 14 e vamos ler também o livro de Jó, capítulo 10. Vem comigo que o Espírito Santo de Deus possa te direcionar, possa te guiar nessa leitura, em nome de Jesus. A vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindos de todas as nações do mundo, ouvindo seu som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa por cada um e o outro e os havia falar em suas próprias línguas. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e alamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frigia e Panfilha, Egito e das partes de Líbano próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nos ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens de Judéia, todos os viram em Jerusalém, deixamos explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esses homens foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, preparando-o na cruz, mas Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O seu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás nos sepulcros, nem permitirás que o teu santo sofra compensação, e me fizeste conhecer o caminho da vida, me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, sabia que Deus lhe
tira sob juramento e colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltando a direita de Deus, ele recebeu o Pai do Egito. O Pai e o Espírito Santo prometido derramou a vocês. Agora vem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada para os teus pés. Tanto que todo Israel fique certo, direto desse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez o Senhor Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, perguntando a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa para vocês, para os seus filhos, para os filhos dos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras o advertiu, insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. Os que aceitarem a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo a cerca de 3.000 pessoas. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partindo o pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo seus próprios bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiram o pão em suas casas e juntos participaram das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diretamente os que iam sendo salvos. Amém. O Senhor lhes acrescentava diariamente. Capítulo 13 e 14 do livro de Deuteronômio. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, esse sinal, o prodígio de que ele falou acontecer, e disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não deem ouvido às palavras daqueles profetas. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amem de todo o coração e toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus. Temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos, obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito e os admitiu na terra da escravidão. E ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, o filho ou filha, ou a mulher que você ama, o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo: vamos adorar outros deuses que vêm, nem você nem os antepassados conheceram, Deus dos povos que viam ao seu redor, quer próximo, quer distante, de um outro lado a terra. Não deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele, não o proteja. Você terá que matá-lo, seja a sua mão primeiro levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o criou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos terão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessa. Se você ouvir dizer que uma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá para nela morarem, surgirem homens perversos, desviam os seus habitantes, dizendo: vamos adorar os outros deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade, ficar comprovado que se praticou esse detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem
naquela cidade, destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus todos os despojos no meio da praça pública, e queime totalmente a cidade, todos os seus despojos como oferta ao Senhor seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre, nunca mais seja reconstruída, seja encontrada em suas mãos. Nada que foi destinado à destruição para o Senhor, afasta-se do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia, compaixão de vocês e o fará multiplicar-se, conforme prometeu, sobre juramento aos seus antepassados. Somente obedeceram ao Senhor, seu Deus, guardando todos os seus mandamentos, que lhe estou dando, fazendo o que é justo para ele. Capítulo 14. Vocês são os filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povos consagrados ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra do Senhor, os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a coça, o bode montes, o antílope, o bode selvagem, as ovelhas montes. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e devido em suas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminem ou tenham o casco fendido, vocês não poderão comer: o camelo, o coelho, o rato silvestre, embora ruminem e não tenha casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer os que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escama, impuro para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave, mas essas vocês não poderão comer: águia, urubu, águia marinha, nífero, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de curvo, a coruja chifre, coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, um mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, a coruja pescadora, cegonha, qualquer tipo de garça ou polpa e os morcegos. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuros para vocês. Não comam, mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente em qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês são povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe cabrito no leite da própria mãe. Separe dízimo de tudo que terra produz anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, da primeira cria, e de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, seu Deus, no qual ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano
armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros e os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer, saciar-se, e para o Senhor seu Deus os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Amém. Agora vamos ler o livro de Jó, capítulo 10. Bora? Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e a alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revele-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me e em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal. Os anos da tua vida são como os dos homens, pois investigas as minhas iniquidades e vasculha o meu pecado. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me tornaram e me fizeram iras agora voltar a me destruir. Lembra-te de que me moldaste como burro ou como o barro, e agora me farás voltar ao pó. Acaso não me despejaste como leite e não me colhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com os ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua província cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensava. Se eu pecasse, estaríamos me observando e não deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado aí de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenha a cabeça erguida, fique a minha espreita como leão. De novo manifesta contra mim o teu poder tremendo, trazendo novas testemunhas contra mim. E contra mim aumentas a tua ira, o teu exército atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, eu fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim, e os meus poucos dias afastem-se de mim, para que eu tenha um instinto de alegria. Antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra, sombras, densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de travas e de caos, onde até mesmo a luz e a escuridão. Amém? Deus abençoe grandemente, uma noite de vitória, de sucesso, de paz, e que essa palavra faça parte da nossa vida e da nossa caminhada, em nome de Jesus. Um grande abraço, beijo no teu coração.